Você já se perguntou o que os egípcios faziam quando não estavam construindo templos, escrevendo em papiros ou venerando seus deuses? Pois é. A vida no Egito Antigo ia muito além das pirâmides e da realeza. Havia risadas às margens do Nilo, jogos, músicas, danças e até festas bem animadas. Neste vídeo, vamos mergulhar no cotidiano de um povo que sabia equilibrar devoção, trabalho e prazer. Vamos descobrir como eles se divertiam, como passavam o tempo com a família e o que faziam para aproveitar os raros momentos de descanso. Se você gosta de viajar pela história e imaginar como era viver há milhares de anos, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos conhecer como os egípcios se divertiam. O Egito Antigo era uma civilização que respirava ritmo. O ritmo do Nilo, do Sol e dos deuses. Tudo seguia um ciclo sagrado e previsível. As cheias do rio marcavam o calendário, os dias de trabalho e até os momentos de descanso. A vida cotidiana era organizada como uma grande coreografia. O nascer do sol sinalizava o início das tarefas, e o pôr do sol era o convite para o repouso e as pequenas alegrias da vida. A ideia de lazer para os egípcios não era exatamente a mesma que a nossa. Eles viam o tempo livre como uma oportunidade para celebrar, agradecer ou simplesmente estar em harmonia com o mundo ao redor. Entre os trabalhadores, o cotidiano era exigente. Agricultores, pedreiros, pescadores e artesãos passavam boa parte do dia sob o sol intenso, dedicados às suas funções. No entanto, mesmo em meio à rotina pesada, havia espaço para pausas. Após o trabalho, muitos se reuniam às margens do Nilo para conversar, rir e compartilhar o pão e a cerveja, a bebida mais popular do Egito. As margens do rio eram um ponto de encontro natural, onde o vento amenizava o calor e a vida parecia desacelerar por alguns instantes. O clima, quente e árido, também influenciava profundamente o modo de viver. As horas mais quentes do dia eram dedicadas ao descanso, e muitas atividades aconteciam nas primeiras horas da manhã ou ao entardecer, quando o sol era mais suave. Nas aldeias, crianças brincavam nas sombras das casas de barro, enquanto os mais velhos observavam o movimento, trocando histórias sobre as colheitas e os deuses. Havia um senso de comunidade muito forte, e o lazer muitas vezes se misturava com a convivência social e familiar. Entre as classes mais altas, o tempo livre era vivido de forma bem diferente. Nobres, escribas e sacerdotes tinham acesso a jardins, lagos artificiais e pátios espaçosos. Ali podiam se refrescar, ouvir música, jogar e aproveitar banquetes preparados por servos. O lazer era também uma forma de exibir status. Um nobre não se divertia apenas por prazer, mas para mostrar sua posição e o refinamento de sua casa. As festas privadas eram ocasiões para demonstrar generosidade, convidar artistas e entreter os amigos com vinho e boa conversa. Os escribas, apesar de sua rotina meticulosa e intelectual, também tinham seus momentos de respiro. Depois de horas registrando decretos e contas, muitos dedicavam o tempo livre à leitura de textos antigos ou à escrita de poemas. A palavra escrita para eles era um tipo de prazer, uma forma de imortalizar o pensamento. E havia um certo orgulho em dominar algo que poucos dominavam. A arte da escrita era em si um passatempo nobre. Os sacerdotes, por sua vez, tinham um ritmo diferente. Seu lazer estava frequentemente ligado à devoção. Passavam o tempo estudando rituais, observando os astros e purificando o corpo antes das cerimônias. Ainda assim, fora dos templos, eram homens comuns. Tinham famílias, amigos e, em momentos de descanso, também sabiam aproveitar o sossego do fim da tarde. O calendário egípcio era pontuado por festividades religiosas que ofereciam pausas naturais na rotina. Essas datas sagradas serviam de respiro para toda a população.
Durante os períodos de inundação, quando os campos ficavam submersos e o trabalho agrícola era impossível, o povo tinha semanas inteiras de descanso. Era o momento de reparar ferramentas, trocar histórias e participar de celebrações em homenagem aos deuses. A vida urbana nas grandes cidades, como Tebas e Mênfis, também oferecia outras formas de distração. Havia mercados cheios de vozes, aromas e sons, vendedores ambulantes, músicos de rua e contadores de histórias. Caminhar por essas ruas era, por si só, um passatempo. Os egípcios gostavam de observar o movimento da vida, os barcos no Nilo, os animais nas margens, o vai e vem das pessoas. Era uma sociedade que, apesar do rigor de suas tradições, sabia se encantar com as pequenas coisas do cotidiano. Curiosamente, o conceito de passar o tempo estava profundamente ligado à harmonia com a natureza. O Egito não conhecia o ócio como algo negativo. Pelo contrário, descansar era uma forma de se alinhar com o ciclo do universo. O trabalho e o lazer não eram opostos, mas partes complementares de uma mesma ordem divina. Cuidar da terra era servir aos deuses. Repousar à sombra era honrar o corpo que eles haviam concedido. Assim, o cotidiano egípcio era marcado por esse equilíbrio. O esforço das mãos, o silêncio do entardecer, o frescor da brisa sobre o Nilo. O tempo livre era pouco, mas precioso. E mesmo nas horas de descanso, o Egito não deixava de pulsar. Um povo que trabalhava muito, mas que também sabia, à sua maneira, apreciar o dom de simplesmente existir. Os egípcios tinham um talento natural para transformar até o simples ato de brincar em algo profundo. O lazer, no Egito Antigo, não era apenas uma forma de escapar do trabalho. Era também um reflexo da harmonia entre corpo, mente e espírito. Muitos dos jogos e esportes que praticavam estavam carregados de simbolismos, representando a luta entre a ordem e o caos, a vida e a morte, a vitória da inteligência sobre o acaso. Em um mundo governado por deuses e rituais, até o entretenimento parecia ter um propósito maior. Entre os passatempos mais famosos estava o Senet, o jogo de tabuleiro mais popular do Egito Antigo e talvez um dos mais antigos do mundo. Era formado por 30 casas dispostas em 3 fileiras de 10, onde 2 pessoas moviam suas peças de acordo com o resultado de pequenas varetas jogadas como dados. À primeira vista, parecia apenas um jogo de estratégia e sorte, mas, na verdade, simbolizava a jornada da alma pelo além. Cada movimento representava um passo do espírito através das provações da vida e da morte, buscando alcançar a eternidade. O Senet era tão importante que muitas tumbas foram decoradas com cenas de nobres e até deuses jogando. Para os egípcios, vencer no Senet era como garantir uma passagem vitoriosa para o outro mundo. Outro jogo popular era o Mehen, cujo tabuleiro tinha a forma de uma serpente enrolada. As peças avançavam em espiral até o centro, imitando o corpo da cobra sagrada que protegia Ra durante sua travessia noturna no submundo. Mehen podia ser jogado em grupo e exigia estratégia e atenção. Assim como o Sené, ele carregava um significado místico, o ciclo da vida, a proteção divina e a eterna vigilância dos deuses sobre os homens. Jogar, portanto, era mais do que um passatempo. Era participar de um ritual simbólico, uma forma lúdica de se conectar com o divino. Mas o entretenimento egípcio não se limitava a jogos de tabuleiro. O corpo também era celebrado. As competições físicas faziam parte da vida desde cedo, e as crianças aprendiam brincando a nadar, correr e lutar. Os egípcios valorizavam a força, a agilidade e o equilíbrio, tanto nos homens quanto nas mulheres. As pinturas murais mostram cenas de jovens lutando, praticando algo semelhante ao boxe e de grupos competindo em corridas de barco no Nilo. O rio, aliás, era o verdadeiro palco do lazer egípcio.
As águas do Nilo eram fonte de sustento, mas também de diversão. Nos dias quentes, jovens mergulhavam para nadar, disputar corridas e exibir habilidades de pesca. Alguns historiadores acreditam que certas provas aquáticas tinham conotações religiosas. A travessia das águas representava, de forma simbólica, a passagem entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Mesmo sem compreender plenamente esse simbolismo, o povo se lançava ao rio com alegria, gritos e risadas que ecoavam entre as margens. As lutas e os esportes também tinham um papel social. Em festivais e celebrações, eram comuns as competições de força e destreza. Lutadores se enfrentavam diante de espectadores animados que aplaudiam e gritavam o nome de seus favoritos. Essas exibições não eram violentas, pelo contrário, eram uma forma de demonstrar disciplina e honra. Havia regras, gestos ritualizados e até música acompanhando os combates. Acreditava-se que o corpo em movimento, quando em harmonia, refletia a ordem cósmica de Ma'at, o princípio da justiça e do equilíbrio universal. Além disso, as caçadas e as pescarias também faziam parte dos passatempos, especialmente entre os nobres. Caçar nas margens do Nilo, com arco e flecha, não era apenas um exercício físico. Era um ato simbólico de domínio sobre a natureza, uma afirmação do poder humano diante do caos representado pelos animais selvagens. As cenas nas tumbas mostram faraós e senhores caçando aves, antílopes e hipopótamos, acompanhados por cães e servos. Era uma forma de lazer, sim, mas também um gesto político e espiritual. A reafirmação da ordem sobre o descontrole, da luz sobre a escuridão. Nas aldeias, o entretenimento era mais simples, mas igualmente vibrante. As crianças improvisavam brinquedos com pedaços de madeira, ossos e barro. Corridas, jogos de bola e pequenas competições enchiam as tardes de riso. Homens e mulheres participavam de desafios amistosos, como quem pescava mais ou quem arremessava objetos mais longe. O prazer do jogo estava na coletividade, na convivência e não apenas na vitória. Os jogos de sorte também tinham seu lugar. Alguns consistiam em lançar pedrinhas, conchas ou dados rudimentares, apostando pequenas recompensas. Embora o jogo de azar fosse visto com cautela pelos sacerdotes, era tolerado em momentos de festa e descontração. A sorte, afinal, também era parte do destino, e o destino, para os egípcios, estava nas mãos dos deuses. O mais interessante é perceber como o entretenimento refletia o modo de pensar egípcio. Cada brincadeira, cada esporte, carregava um pedaço da espiritualidade do povo. Nada era puramente material. O jogo podia ser uma metáfora da vida, o movimento do corpo, uma homenagem à criação. O riso, uma forma de agradecer por mais um dia sob o sol de Ra. Assim, enquanto o Nilo seguia seu curso imutável, os egípcios jogavam, nadavam, lutavam e celebravam. O lazer não os afastava da fé. Pelo contrário, os aproximava ainda mais dela. Entre o suor da competição e o silêncio do tabuleiro, eles encontravam o equilíbrio entre o humano e o divino. O Egito era, afinal, uma civilização que sabia viver com propósito, até mesmo quando brincava. As festas religiosas no Egito Antigo eram momentos em que o cotidiano parecia suspenso. O trabalho nas oficinas e nos campos dava lugar à celebração, e até os deuses pareciam descer para participar. As cidades se enchiam de vida. Música, dança, aromas de incenso e risadas misturavam-se no ar quente. Era um tempo de comunhão, em que o sagrado e o profano se tocavam, e todos, do faraó ao camponês, podiam sentir-se parte de um mesmo universo. Cada divindade possuía seus próprios festivais, e o calendário egípcio era pontuado por dezenas deles. Alguns eram locais, dedicados a deuses específicos de uma cidade. Outros, grandiosos, com alcance nacional,
como o festival de Opet, em Tebas, que celebrava a união entre o faraó e o deus Amon-Ra. Nesses dias a cidade se transformava. As procissões deixavam os templos com as barcas sagradas, levando as estátuas dos deuses pelas ruas, acompanhadas por sacerdotes, músicos, dançarinos e multidões que seguiam cantando. O som dos tambores e das flautas ecoava pelas avenidas, e o povo jogava flores e grãos no caminho divino. Os templos eram o coração dessas celebrações. Lá dentro, os sacerdotes realizavam rituais complexos, muitas vezes invisíveis ao público. Eles lavavam e perfumavam as estátuas dos deuses, trocavam suas vestes e faziam oferendas de comida, vinho e incenso. Cada gesto tinha um significado preciso. O banho purificava, o perfume agradava, a música despertava o espírito divino. Do lado de fora, porém, a experiência era mais intensa e humana. O povo dançava, cantava, compartilhava comida e bebida. Havia risos, abraços e uma alegria que atravessava todas as classes sociais. Durante o festival de Hathor, deusa do amor, da música e da fertilidade, a celebração tomava contornos quase de êxtase. Homens e mulheres se pintavam, usavam colares de flores e dançavam em honra à deusa vaca dourada. Músicos tocavam harpas, tambores e sistros, pequenos instrumentos metálicos que produziam um som ritmado considerado sagrado. Acreditava-se que o som do sistro afastava o mal e despertava a presença divina. Em meio à multidão, o vinho corria farto e o riso se espalhava como uma bênção. O povo dizia que, nesses momentos, Hathor dançava junto com eles. A bebida, especialmente o vinho e a cerveja, era uma parte importante das festas. Não se tratava apenas de embriaguez. Beber era um ato de comunhão. Nos banquetes sagrados, o vinho simbolizava o sangue dos deuses e a fertilidade da terra. Quando o povo bebia, acreditava que recebia um fragmento da energia divina. Em muitas celebrações, inclusive, era comum que as pessoas entrassem em transe, cantando e dançando até o amanhecer. Esse estado de êxtase era visto como uma forma de contato com o divino, e não como descontrole. As danças tinham um papel central. Havia danças formais, executadas por grupos treinados que se apresentavam diante dos templos, e danças populares, espontâneas, nas ruas. As mulheres, especialmente, eram as principais dançarinas. Moviam o corpo com graça e energia em gestos que simbolizavam o renascimento, a fertilidade e o amor. As pinturas murais mostram cenas de dançarinas com tambores, castanholas e longos vestidos translúcidos, girando entre o povo e sacerdotes. A música e o movimento eram vistos como oferendas vivas. Formas de dizer aos deuses: estamos aqui, celebrando a vida que vocês nos concederam. Para os sacerdotes, essas festas eram momentos de profunda responsabilidade espiritual. Eles garantiam que o equilíbrio cósmico fosse mantido. Cada oração, cada cântico e cada oferenda era uma forma de renovar o elo entre o mundo dos homens e o dos deuses. O Egito acreditava que, se os rituais fossem interrompidos ou mal executados, a harmonia do universo poderia ser abalada. Por isso, enquanto o povo celebrava nas ruas, dentro dos templos, a atmosfera era solene, envolta em cânticos, incenso e segredos. Esse contraste entre o interior silencioso dos templos e a explosão de alegria do lado de fora era fascinante. Lá dentro, o sagrado era contido, controlado e cheio de símbolos. Lá fora, o sagrado se tornava emoção, cor e movimento. O povo não via contradição nisso. Para eles, a alegria era uma forma de oração. O riso e a música eram tão divinos quanto as preces recitadas pelos sacerdotes. As festas também eram momentos de união social. Durante essas celebrações, as barreiras entre classes se tornavam menos rígidas. O camponês podia dançar ao lado de um escriba, um artesão podia dividir o pão com um soldado.
Havia comida gratuita distribuída nos templos e as famílias se reuniam para assistir às procissões. Os egípcios acreditavam que, nesses dias, os deuses olhavam para todos com o mesmo amor. Além das festas grandiosas, existiam também celebrações mais íntimas, domésticas, dedicadas a deuses protetores das casas, como Bes e Taueret. Nessas ocasiões, famílias acendiam lamparinas, ofereciam flores e faziam pequenas danças em seus pátios. Mesmo as crianças participavam, batendo palmas e cantando melodias simples. Eram gestos de gratidão pela vida, pelas colheitas, pelos nascimentos. Quando a noite caía e as estrelas surgiam sobre o deserto, o som das flautas ainda ecoava. O ar estava carregado do perfume do incenso e do calor dos corpos dançantes. As celebrações religiosas eram, ao mesmo tempo, um ato de fé e uma explosão de vitalidade. Os egípcios acreditavam que, ao festejar, não apenas homenageavam seus deuses, mas também renovavam a energia da criação, mantendo viva a chama que sustentava o próprio mundo. E assim, entre cânticos e risos, o Egito seguia celebrando o divino dentro e fora de cada coração humano. No Egito antigo, a arte era mais do que um talento, era uma linguagem sagrada. Cada som, cor e gesto tinha um significado profundo, e expressar-se criativamente era, de certo modo, conversar com os deuses. Ainda assim, essa ligação espiritual não impedia que a arte também fosse uma forma de lazer, prazer e convivência. A vida egípcia estava repleta de música, poesia e dança, e essas manifestações enchiam tanto os templos quanto as casas mais simples. A arte era o fio invisível que ligava o trabalho à fé, a rotina ao encantamento. A música, em especial, ocupava um lugar de destaque. Nenhuma cerimônia, festa ou banquete era completa sem ela. Os egípcios acreditavam que o som tinha o poder de purificar o ambiente e tocar o coração das divindades. Havia músicos nos templos, nos mercados e nas ruas. Homens e mulheres que faziam da melodia um ofício. As representações nas tumbas mostram arpistas curvados sobre instrumentos elegantes, tocando para senhores reclinados em almofadas, e flautistas com os olhos semicerrados, imersos no ritmo quase hipnótico das notas. Os instrumentos variavam de acordo com o contexto. Nos templos predominavam os sistros, instrumentos metálicos com argolas que produziam um som ritmado e vibrante associado à deusa Hathor, protetora da música e da alegria. O som do sistro era considerado sagrado. Dizia-se que ele afastava os espíritos maus e atraía a benevolência divina. Já nos banquetes e celebrações particulares, surgiam as harpas, os laúdes, as flautas de cana e os tambores feitos com pele de animal esticada sobre madeira. As vozes se uniam a esse conjunto, criando uma atmosfera de prazer e harmonia. A música não era apenas entretenimento, mas também um reflexo do caráter das pessoas. Um bom anfitrião era aquele que sabia escolher seus músicos, e uma casa silenciosa era vista como um lugar triste. Durante os banquetes da nobreza, músicos e dançarinas profissionais eram contratados para animar a noite. As dançarinas moviam-se com leveza, balançando os quadris e os braços de forma sinuosa, enquanto os cantores recitavam versos poéticos sobre o amor, o vinho e a efemeridade da vida. As paredes das tumbas eternizaram essas cenas de celebração. Grupos de mulheres tocando pandeiros e castanholas, rodeadas de convidados sorridentes, taças erguidas e o aroma do incenso flutuando no ar. A poesia, por sua vez, era uma forma de arte íntima, nascida do silêncio e da contemplação. Os escribas e intelectuais egípcios compunham versos que falavam de amor, de saudade e da passagem do tempo. Algumas dessas poesias chegaram até nós, escritas em papiros e fragmentos de ostracas.
Há nelas uma ternura surpreendente, declarações apaixonadas, reflexões sobre a morte, elogios à natureza. O amor, em particular, era um tema recorrente. Os egípcios não viam o amor como fraqueza, mas como uma força vital, tão sagrada quanto o sol. Em muitos jantares, jovens recitavam poemas para seus convidados, transformando o simples ato de falar em uma arte refinada. A pintura e a escultura também eram expressões profundamente criativas. Ainda que regidas por regras simbólicas e religiosas, como a maneira padronizada de representar o corpo humano, essas obras carregavam um senso estético extraordinário. As cores eram vibrantes. O azul representava o céu e o divino. O verde simbolizava a fertilidade e o renascimento. O vermelho evocava energia e força. Os artistas, chamados de aqueles que fazem viver as imagens, acreditavam que ao pintar ou esculpir, davam forma à própria essência da existência. Mas nem toda a arte era feita para templos e tumbas. Nas casas, o talento florescia em pequenas formas. Vasos decorados, joias gravadas com símbolos protetores, brinquedos esculpidos em madeira para as crianças. Havia uma alegria simples em criar, em transformar o cotidiano em algo belo. Até as mulheres que faziam perfumes e cosméticos eram vistas como artistas. Elas misturavam óleos e pigmentos não apenas por vaidade, mas por prazer sensorial e espiritual. Durante os jantares, o ambiente era uma celebração de todos os sentidos. As mesas eram cobertas por frutas, pães e carnes assadas. Os convidados se sentavam em torno de flores de lótus e taças de vinho. As dançarinas se moviam ao som das harpas, e o riso se misturava às melodias suaves. Era comum que as canções falassem sobre a brevidade da vida. Aproveita o dia, porque o amanhã é incerto. Essa filosofia, muitas vezes atribuída aos egípcios, refletia sua consciência do tempo. Eles sabiam que tudo era passageiro e, por isso, celebravam intensamente o presente. Os músicos e artistas, embora vistos como servos em algumas ocasiões, eram profundamente respeitados. Eram considerados mensageiros entre o mundo dos homens e o dos deuses, pois dominavam algo invisível, a harmonia. Um bom músico podia acalmar um coração aflito, inspirar coragem a um guerreiro ou purificar o espírito de um templo. Não por acaso, muitos faraós mantinham músicos e poetas em suas cortes pessoais. Até mesmo a dança, tão ligada ao prazer, tinha um lado espiritual. Nos rituais de renovação, as sacerdotisas dançavam para representar o movimento do sol ou o renascimento de Osíris. Cada passo, cada gesto, era carregado de intenção. A música elevava o corpo e a alma, e quando a noite caía sobre o Nilo, o eco distante de uma harpa podia ser ouvido, misturado ao som das águas. Assim, entre notas e pinceladas, o Egito expressava sua alma. A arte não era apenas uma distração, mas uma forma de existir plenamente. Griar era uma maneira de compreender o mundo. E para os egípcios, compreender o mundo era o mesmo que se aproximar dos deuses. Quando o sol começava a descer sobre o horizonte dourado do deserto, o Egito mudava de ritmo. O calor se tornava mais suave, o vento soprava do Nilo, trazendo frescor, e a cidade lentamente se rendia a uma calma quase sagrada. Era nesse momento que o povo egípcio reencontrava o prazer das coisas simples. Os momentos íntimos, as conversas em família, as risadas que ecoavam das casas e dos pátios. Depois de um dia de trabalho intenso, o entardecer era o instante mais esperado, um intervalo entre o esforço e o descanso. As famílias se reuniam à beira do rio, onde o reflexo do pôr do sol criava um espetáculo silencioso. Homens e mulheres sentavam-se sobre pedras lisas, com os pés tocando a água morna, e compartilhavam histórias antigas. Falavam das colheitas, dos deuses, dos filhos que cresciam.
Alguns pescadores permaneciam por perto, lançando suas redes enquanto o riso das crianças corria pelo ar. Para muitos, aquele tempo em família era o verdadeiro luxo da vida egípcia. O instante em que se podia respirar, sentir o vento e simplesmente existir. Os banhos no Nilo eram mais que um hábito de higiene. Eram também uma forma de lazer e renovação. As crianças mergulhavam nas águas gritando e brincando, enquanto as mulheres lavavam roupas e conversavam. Os homens se refrescavam depois do trabalho, esfregando o corpo com areia fina, acreditando que isso purificava não apenas a pele, mas também o espírito. Havia um certo ritual nesses banhos. Mergulhar nas águas do grande rio era se reconectar com o princípio da vida, já que o Nilo era considerado o sangue do próprio Egito. Nas aldeias, o lazer familiar se espalhava pelos pátios. As casas, simples mas acolhedoras, eram construídas de tijolos de barro, com pequenos quintais onde cresciam ervas, flores e árvores de figo. À sombra dessas árvores, as famílias se sentavam para comer pão fresco, tâmaras e legumes cozidos. Enquanto isso, as crianças brincavam com bonecos de barro, pequenas bolas de couro e argolas feitas de fibras vegetais. Algumas dessas brincadeiras tinham séculos de tradição, passadas de geração em geração, e eram o reflexo da criatividade de um povo que sabia transformar qualquer material em diversão. Os jogos infantis também tinham um lado simbólico. Muitos envolviam imitar os adultos. Meninas faziam pequenas oferendas a bonecas de argila, representando deusas protetoras, e meninos simulavam caçadas ou pequenas construções com pedaços de madeira. Brincar, para os egípcios, era aprender o mundo. Era uma forma de treinar o corpo e o espírito para a vida adulta, mas também de cultivar alegria. Mesmo nas famílias humildes, o riso das crianças era visto como uma bênção divina, sinal de que a casa estava protegida e próspera. Dentro das residências, o amor também encontrava seu espaço. Os egípcios não tinham vergonha de demonstrar afeto. Em pinturas e inscrições, casais aparecem de mãos dadas, abraçados, trocando flores de lótus, símbolo da renovação e da pureza. O casamento, além de uma instituição social, era um laço de cumplicidade. Homens e mulheres dividiam as responsabilidades do lar, e muitos documentos antigos mostram declarações sinceras de carinho e respeito mútuo. À noite, os casais conversavam sob a luz das lamparinas, observando o céu estrelado por pequenas aberturas no teto, e as vozes suaves se misturavam ao som distante das cigarras e das águas do rio. Os jantares familiares eram simples, mas cheios de significado. O pão e a cerveja eram quase sempre a base da refeição, acompanhados por vegetais, frutas e, em ocasiões especiais, carne de ganso ou peixe. Comer juntos era um momento de comunhão, não apenas entre pessoas, mas com os deuses que abençoavam a fartura. Antes de iniciar a refeição, muitos faziam um breve gesto de agradecimento, reconhecendo que tudo o que tinham vinha do Nilo e da generosidade divina. As mulheres tinham um papel central nesses momentos de intimidade. Eram elas que organizavam o lar, preparavam as refeições, cuidavam das crianças e também mantinham viva a harmonia da casa. Muitas vezes eram as guardiãs das histórias e das canções familiares. À noite, contavam lendas antigas aos filhos, histórias de faraós, deuses e criaturas do deserto, enquanto o brilho do fogo dançava nas paredes de barro. Essas narrativas eram mais que entretenimento, transmitiam valores, fé e identidade. Os velhos, por sua vez, eram os contadores de memórias. Sentavam-se em bancos baixos, observando o entardecer e narrando episódios do passado. O tempo das cheias, as grandes construções, as colheitas fartas. As novas gerações ouviam em silêncio, absorvendo as lições contidas em cada relato.
O lazer, nesse sentido, era também um elo entre o ontem e o amanhã, um espaço onde o conhecimento se perpetuava sem pressa. Até mesmo o descanso noturno tinha seu charme. As casas, frescas e silenciosas, eram refúgios onde o corpo se entregava ao sono leve, embalado pelos sons da noite egípcia. O vento soprava pelas janelas abertas e o perfume das flores de lótus espalhava-se no ar. Havia uma paz serena nesse momento, o encerramento de um dia de vida, de trabalho e de amor. Assim, longe das pirâmides e dos templos, o Egito mostrava seu lado mais humano. Um povo que sabia rir, amar e cuidar uns dos outros. Um povo que encontrava beleza no simples e que via no cotidiano uma oportunidade de celebração. O lazer dos egípcios não era feito de luxo, mas de presença. O prazer de estar junto, de compartilhar o pão, de sentir o vento e agradecer por mais um dia à beira do rio que dava sentido à sua existência. O Egito Antigo, com toda a sua grandiosidade e mistério, era muito mais do que templos, faraós e rituais. Por trás das colunas de pedra e das estátuas imponentes existia um povo vivo, pulsante, profundamente humano. Um povo que, mesmo cercado por deveres religiosos e hierarquias rígidas, encontrava sempre uma brecha para sorrir, cantar, brincar e amar. Entre o nascer e o pôr do sol do deserto, o Egito respirava, e nesse sopro havia leveza, poesia e prazer. Para os egípcios, o riso não era algo banal, era uma força vital, uma manifestação da alma. Rir era afirmar que, apesar do calor, da rotina e da finitude da vida, o coração ainda era capaz de se alegrar. Nos pátios, nas margens do Nilo ou nos banquetes das elites, esse riso se espalhava como música. Homens rudes de tanto trabalhar na pedra gargalhavam ao contar histórias exageradas. Mulheres dançavam enquanto preparavam o pão. Crianças corriam com bonecos improvisados, inventando mundos inteiros com as próprias mãos. O prazer de viver estava presente em tudo. No toque da água, no som da harpa, no perfume de uma flor de lótus recém-colhida. Mesmo os sacerdotes, tão ligados ao dever e à disciplina, conheciam o valor da alegria. Para eles, o riso também fazia parte da ordem divina. O universo, afinal, havia nascido de um gesto criador repleto de energia e movimento. A mesma energia que se revelava nas festas, nos cantos e nas danças do povo. Celebrar era reafirmar a harmonia de Maat, o princípio da verdade e do equilíbrio. Assim, mesmo o lazer tinha algo de sagrado. O tempo livre dos egípcios não era visto como ociosidade, mas como um retorno ao essencial. O descanso era um reencontro com a própria natureza, com o ciclo das águas e das estrelas. Ao contemplar o Nilo, muitos acreditavam estar olhando para o espelho dos deuses, a superfície tranquila refletindo o céu eterno. Havia poesia nesse modo de viver, uma compreensão silenciosa de que a existência não se resume ao trabalho, mas à capacidade de sentir. Nas aldeias, quando a noite caía, o Egito se enchia de pequenas luzes. Lamparinas tremulavam nas janelas, e o som distante das flautas misturava-se ao canto dos grilos. Era o momento em que o país inteiro parecia repousar em uníssono. Dentro das casas, famílias se reuniam em torno da refeição simples, trocando palavras suaves e sorrisos cansados. Nos templos, sacerdotes entoavam orações. E no meio de tudo isso, entre o sagrado e o cotidiano, existia uma calma profunda, como se o próprio tempo diminuísse o passo para assistir à cena. A vida egípcia era, de certa forma, uma celebração contínua do equilíbrio. O mesmo povo que erguia monumentos colossais também sabia contemplar o voo de um pássaro. O mesmo homem que servia aos deuses durante o dia podia, à noite, dançar ao som de uma harpa e brindar a amizade. Essa dualidade entre o dever e o prazer, o trabalho e o descanso, o corpo e o espírito,
Era o que tornava o Egito tão fascinante. Eles não separavam o sagrado do humano, ambos coexistiam em perfeita harmonia. Os artistas e poetas egípcios deixaram pistas desse sentimento em suas obras. Em muitos poemas antigos há um convite sutil. Aproveita o dia, pois ninguém sabe o amanhã. Essa filosofia, tão próxima do que hoje chamamos de carpe diem, não nascia de um desespero pela morte, mas de uma gratidão pela vida. Era o reconhecimento de que o tempo, por mais breve que fosse, era um dom divino. Cada risada, cada gesto de carinho, cada dança sob o luar era uma oferenda à eternidade. Mesmo diante da morte, o egípcio não via fim, mas transformação. O além-vida era apenas uma continuação da existência, e muitos acreditavam que os mesmos prazeres terrenos os esperavam no outro mundo. As tumbas, decoradas com cenas de banquetes, músicos e jogos de Senet, eram um testemunho disso. O lazer não terminava com o último suspiro. Ele atravessava o limite da morte, levando consigo o eco das vozes, o som das flautas, o sabor do vinho e o calor das amizades. Essa forma de viver, serena e intensa ao mesmo tempo, revela um traço essencial do espírito egípcio: a busca pela harmonia. Harmonia entre os deuses e os homens, entre o corpo e a alma, entre o trabalho e o descanso. Eles sabiam que a vida era passageira, mas acreditavam que podia ser bela, e por isso se permitiam dançar, brincar e amar, mesmo em meio às responsabilidades. Ao olhar para essa civilização milenar, é impossível não admirar sua sabedoria. Eles construíram pirâmides que desafiaram o tempo, mas também cultivaram gestos simples que desafiaram o esquecimento. No fundo, o segredo do Egito não estava apenas em seus monumentos, mas na sua humanidade. Porque para os egípcios, viver era um ato sagrado. E o lazer, aquele instante em que o riso se tornava prece e o corpo se libertava, era a prova mais pura disso. Nas margens do Nilo, entre o som das águas e o brilho do pôr-do-sol, eles descobriram que a alegria também podia ser uma forma de eternidade. E é talvez por isso que, milhares de anos depois, ainda sentimos que há algo de imortal no simples prazer de viver. O mesmo prazer que fez do Egito um espelho luminoso da alma humana.